Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Firmeza? Dando continuidade aí a mais um vídeo do nosso canal aí, 10 Químicas Foco na Questão, abordando conteúdos de provas de concurso, de provas de processo seletivo para pós-graduação, exercício de uma maneira geral de nível de graduação, de Química Geral e Físico-Química Básica. Bem, hoje para a gente estar discutindo mais os aspectos de estudo dos gases, com foco no desvio da idealidade dos gases, eu trouxe essa questão aqui também, uma questão de concurso público, que foi extraída da prova da Prefeitura de São José dos Campos, né, para professor da Prefeitura, para professor de São José dos Campos, cuja banca que elaborou foi a VUNESP, no ano de 2019. Então, 2 anos atrás aí, não é uma questão tão antiga, né, dentro do contexto dos gases. Bem, ela traz aqui um gráfico, né? Eu cortei a imagem da questão para caber aqui no nosso programa aqui, no nosso software aqui de compartilhamento de tela. Nesse eixo aqui, só para descrever o que o gráfico está mostrando. Nesse eixo aqui, a gente tem os valores de PV, né? PV que a gente lembra do PV real, do gás real mesmo, dividido por NRT. E no outro eixo a gente tem a pressão. E essa reta aqui mostra como que essa variável, né, PV sobre NRT, ela está variando em função da pressão. Bem, no exercício anterior que a gente fez, da aula anterior também de desvio da idealidade, eu comentei que esse valor PV sobre NRT é igual a Z, ele é o valor do Z. E eu mostrei que deixei aqui as equações envolvidas, em letras aqui um pouco maiores, para a gente estar destacando como que a gente chega a mostrar que PV sobre NRT é igual a Z, sendo aqui o V, não o V do gás ideal, mas o V real do gás, certo? Então isso aqui é uma outra maneira implícita da gente estar mostrando o valor de Z. Então esse gráfico aqui nada mais é do que a variação de Z, ou seja, do fator de compressibilidade, com a pressão que o gás está submetido. Então, a gente já viu algumas aulas anteriores que Z, o fator de compressibilidade, é um parâmetro que a gente pode estimar se o gás está sendo desviado da idealidade ou não. Ele é um número puro, né? Ele é uma razão entre o volume real do gás, o volume que o gás ocupa, caso ele fosse tratado como um gás real, dividido pelo gás ideal. Então, se Z é igual a 1, volume real é igual ao gás ideal. Então, a gente não tem desvio da idealidade. Então, quando Z é igual a 1, a gente não tem desvio da idealidade. Então, basicamente, é isso que a gente precisa para fazer a questão. No entanto, eu vou mostrar aqui para vocês também como o foco das nossas aulas não é só resolver a questão da macete, é entender, estudar fazendo exercício, como eu sempre gosto de frisar aqui. Então, vamos lá, partindo dessa equação aqui, a gente isola o termo do denominador, V, volume ideal, passa ele para esse lado e o Z para cá. Então, a gente fica que volume ideal é igual ao volume real sobre Z. A gente sabe também que PV é igual a nRT, sendo aqui o V eu considerando o V ideal, certo? Aqui a equação dos gases ideais. Então, PV é igual a nRT. Eu coloquei aqui sobrescrito o I para diferenciar que aqui a gente está considerando um V ideal. Aonde, então, tem V ideal, nessa equação dos gases aqui, eu vou substituir por V real sobre Z, certo, pessoal? Só uma substituição. Eu passei isso para cá, certo? Onde tem V ideal, coloquei V real sobre Z. Então vai ficar P, agora não mais V ideal, mas sim V real sobre Z, porque V ideal é V real sobre Z, igual a nRT, mantive. E agora eu rearranjei simplesmente aqui a equação, certo? Passei o termo Z para depois da igualdade, e o N para esse lado da igualdade, e o nRT veio para cá dividindo. Então ficou Z é igual a PV real sobre nRT. Então aqui eu mostrei, pessoal, só prestar atenção direitinho, matemática simples aqui, só equações do primeiro grau, e entender o que é o conceito de Z. Então, aqui eu mostrei que esse termo PV dividido por nRT, lembrando que esse V é o V real, ele nada mais é do que o fator de compressibilidade. Então, o que temos aqui é um gráfico em que temos num eixo o fator de compressibilidade e no outro eixo a pressão. E esse gráfico aqui é relacionado ao gás hidrogênio. Então aqui está perguntando, esse aqui é do gás hidrogênio, a gente vê que ele é uma reta, né? Uma reta aqui crescente, certo? Daqui traçada aqui do ponto M até o ponto N. Bem, caso o gás se comportasse como um gás ideal, a reta seria, bem, então aqui já está falando que ele não é um gás real nesse intervalo de pressão, né? Da pressão que está aqui do ponto M, né? A pressão aqui até a pressão correspondente ao ponto M, até a pressão correspondente no ponto N aqui.
traçando os eixos. Então, nesse intervalo de pressão, a gente já vê que ele não é um gás ideal. Por quê? Porque o Z é diferente de 1. Olha, nesse intervalo todo, os pontos correspondentes aqui de Z estão todos acima de 1, certo? Então, aqui, ó, nessa faixa de pressão aqui, a pressão correspondente ao ponto M, ao ponto N, essa faixa de pressão, o Z do gás está todo acima de 1. E a gente viu que para o gás ser considerado ideal, o Z tem que ser igual a 1. Então, se o gás fosse ideal, pessoal, nessa faixa aqui, ele teria que ser uma reta, certo? Ele teria que ser totalmente reto aqui, partindo do ponto 1. Ser uma reta. Então, para ele ser ideal, ele teria que ser uma reta. Por que ser uma reta? Porque para todo valor de pressão, ele teria um Z igual a 1, ou seja, seria uma função constante. Então, vamos lá. Isso aqui a gente já sabe que está errado, certo? Paralela é uma reta paralela a MN passando pelo zero. Bem, uma reta paralela a MN não ia dar, né? Ia ser aqui. Então, ia ter a mesma inclinação, ia estar diferente de Z igual a 1. Então, essa aqui a gente também já pode cortar, está errada. Decrescente com coeficiente angular negativo que cruza o ponto 1. Bem, se ela for uma reta decrescente também, ela não vai ser uma reta que a gente tem um coeficiente angular nulo, né? Que é uma reta aqui paralela ao eixo da pressão. Então também ela não pode ser crescente nem decrescente. É uma reta que não vai ter crescimento, ela é uma reta paralela ao eixo P, ou seja, ela não vai ter essa inclinação nula. Crescente com coeficiente angular positivo que cruza o ponto N. Também não, ela não é crescente nem decrescente. Como eu disse, ela é uma reta paralela aqui. Então, essa reta não é uma reta crescente. Paralela ao eixo da pressão, iniciando pelo ponto 1. Então, aqui a gente tem a alternativa correta, pessoal. Ela é paralela ao eixo da pressão. Veja bem, essa reta aqui, ela é paralela ao eixo aqui da pressão e tem início no Z igual a 1, ou seja, que é o Z igual, que faz com que o volume real seja igual ao volume ideal, que é a condição que pede aqui. Caso o gás se comportasse como ideal, a reta seria, para todo valor de P, Z seria igual a 1, ou seja, seria uma reta paralela aqui, infinitamente, ao eixo da pressão. Paralela ao eixo PV sobre NRT. Então, se ela fosse paralela a esse eixo, ela seria uma reta aqui, né? Então, também ela não teria o valor de Z constante, o valor de Z estaria crescente. Então, alternativa D, questão bem conceitual aqui, pessoal. O que poderia confundir, e o que a gente já viu que é comum, de praxe de colocar nesses exercícios, é não colocar o Z aqui, para não ficar muito de bandeja. Eles colocam, em vez de Z, eles colocam PV sobre NRT. Lembrando que esse V, pessoal, é o V real, porque a gente não pode colocar sendo como o V é ideal, porque PV é igual a NRT e PV sobre NRT não tem como fazer, né? Considerando para um gás ideal. Então, esse valor aqui é o próprio Z. Então, isso aqui é o Z. Por quê? Porque veio tudo derivado, ou seja, veio como consequência desse rearranjo dessas equações. Então, essa outra forma de expressar Z nada mais é do que o Z igual a V real sobre V ideal colocado na equação dos gases. Então, a gente obtém uma outra equação de estado, que a gente poderia perfeitamente escrever aqui P vezes V real igual a ZNRT, que é uma equação que leva o parâmetro aqui de desvio da idealidade, o Z. E para todo Z igual a 1, temos que PV real igual a NRT, sendo V real igual ao V ideal, certo? Então, pessoal, é isso também que eu tinha para falar com vocês, questões bem teóricas. Talvez nos próximos vídeos a gente continue trabalhando aí questões mais teóricas, que fica mais fácil discutir, a gente não ocupa tanto a tela e os vídeos ficam mais curtos. Pessoal, peço para vocês aí, se vocês gostarem do vídeo, se está sendo proveitoso para vocês, curtirem, né, darem um like aí no vídeo e compartilhar. Dessa forma, o algoritmo aí do YouTube faz com que esse vídeo apareça para mais pessoas que possam estar precisando também, que possam estar procurando esse tipo de material, certo? Então, o intuito aqui é estar ajudando vocês aí, alunos de graduação, alunos já formados com graduação em Química, que querem prestar concurso, que cobram conteúdo de Química, ou processo para pós-graduação, ou até mesmo dentro ali, você que está cursando algum curso superior, ou até curso técnico, que contemple as disciplinas de Físico-Química Básica e Química Geral.
Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem na paz aí e até as próximas. Até os próximos vídeos. Abração.